Olá pessoal, então a segunda parte do nosso tutorial de colocação de um personagem 3D animado dentro da Unity 3D. Então, vamos continuar a partir do ponto que a gente parou. Eu tinha criado uma variável float chamada movimento, tá? E essa variável vai ser responsável por fazer a transição entre o movimento a animação do idle e a animação do run, né? Então, como é que eu faço a transição entre uma e outra? Eu clico com o botão direito sobre idle, make transition e clico em run. Agora, eu clico sobre essa setinha. Repare que quando eu clico sobre essa setinha, eu vou ter algumas opções. Essa opção aqui, Res Exit Time, é o seguinte. Imagina que tu tem uma animação de 30 quadros, tá? E tu queres que obrigatoriamente ele execute os 30 quadros para poder passar para outra animação, né? Então tu deixa marcado o Res Exit Time. Agora, se pode interromper a animação em qualquer quadro para passar para a próxima, tu deixa desmarcado. Então, nessas animações que são mais cíclicas, como corrida, né? Porque tu dá um passo com uma perna, um passo com outra perna e repete, né? Tudo fica em looping. O parado também, ele está respirando, ele está mexendo os ombros, os braços, né? Mas é sempre cíclico, né? Então, esse tipo de animação tu deves interromper em qualquer quadro que não tem problema. Agora, por exemplo, um pulo. Se tu pressionar a tecla para ele pular, vai chamar a animação do pulo. Só que no momento que tu larga a tecla, ele, né, se tu não deixar o Res Exit Time marcado, né, ele já vai interromper a animação do pulo e já vai cair numa outra animação, né? Então, no caso do pulo, ele tem que fazer todo o ciclo. A mesma coisa um ataque, né? Então ele inicia o ataque, eu pressionei uma tecla, ele iniciou o ataque, né? Se eu largo a tecla, ele finaliza a animação, já troca para outra. Então, daí, nesses dois casos, a gente deixaria marcado o Res Exit Time. No nosso caso, não. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Aqui eu tenho a animação do idle. Aqui eu tenho a animação do run. Tá, ó, a animação do run aqui a animação do idle. Repara que ele faz uma transição aqui, ó, entre uma e outra. Essa transição aqui só é possível em 3D. Porque no 3D tu tem os bones e daí a posição dos bones ele vai mesclando, né, o último quadro de uma animação com o primeiro da outra. Então ele cria uma transição mais suave. Agora, por exemplo, em jogos 2D, daí não tem por que ter essa transição. A gente pode configurar essa transição aqui, ó, Transition Duration. Então, ó, conforme eu vou alterando aqui, ó, ele vai mostrando, né, como vai se dar essa transição, tá? Bom, deixaremos assim. Talvez o personagem ele dê tem um lag quando ele passa do parado para o correndo, mas daí a gente pode arrumar esse tempo aqui, tá? Bom, quando eu passo do idle para o run, a minha variável movimento ela tem que estar setada, ou melhor, ela tem que ser maior do que 0.05. Então, aqui nesse item conditions eu trouxe movimento greater, né, então maior do que 0.05. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. Ó. Agora eu vou fazer a transição do run, clica com o direito, make transition, clica em idle. Clica sobre a setinha, também mesma coisa, desmarca o Res Exit Time, né? E aqui em conditions, clica no sinalzinho de adição, movimento menor, less do que 0.05. Bom, com isso ele já deve estar fazendo as transições, só que é claro, a gente vai controlar melhor isso via script. Então vamos dar um play aqui, só para a gente acompanhar. Querendo, a gente posiciona melhor a câmera aqui, ó, para visualizar melhor. Tá ali o nosso personagem, ele está executando a animação do idle. Agora eu vou alterar o valor aqui do movimento para 1. Ó,
e agora ele está executando a corrida. Se novamente eu zerar, né, ele voltou para o idle. Então a gente vai fazer com que o script altere o valor dessa variável movimento. E daí, alterando o valor dessa variável movimento, vocês estão vendo que o personagem ele vai ficando com um ciclo de animação ou com outro ciclo. Então eu vou fazer o seguinte, antes de ir para o script, só vou posicionar melhor a câmera. Vamos fazer o seguinte, janela Cine, né? Vamos trazer uma vista aqui de topo, tá? Vamos posicionar a nossa câmera mais ou menos aqui. Agora vamos pegar uma outra vista, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Posiciono o personagem aqui, a câmera aí, né? Para ficar melhor a visualização. Bom, agora eu vou criar um script. Então, botão direito, né? Create C# script. Vou chamar de controle player, tá? Vou dar um duplo clique para editar ele lá no Visual Studio. Então, vamos esperar um pouquinho, esperar a abertura do Visual Studio. Carregando. Então ele cria o que ele chama de solução, né? E já vai abrir o nosso scriptzinho. Tá aqui o nosso script. Então repara, ele vem com o método start, o método update, tudo aquilo que a gente já conhece. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa é fazer a transição. Então, para fazer a transição, eu vou criar uma variável privada, private, do tipo animator, que eu vou chamar de meu animator, tá? Agora eu vou dizer que essa variável meu anim vai estar recebendo o componente animator do personagem. Então, game object, eu estou me referindo ao personagem, porque esse script vai ser colocado no personagem. Ponto get component animator, abriu, fechou parênteses, ponto e vírgula. Então, pessoal, é sempre a mesma estratégia. Deixa eu ver o que faltou aí. Ponto? Não. Vamos ver o que está faltando. Ah, tá. Claro, eu não coloquei esse script ainda em ninguém, então ele não está reconhecendo o animator. Vamos colocar. Já vamos colocar. Deixa eu salvar. Venho aqui. E eu já coloco o script, ó, no personagem. Tá? Agora, deixa eu salvar essa cena aqui. Vamos salvar na cena padrão. Substituir sim. Beleza. Então, vamos voltar lá pro... Tá, isso aqui, agora quando a gente atualizar, ele vai sumir, tá? Beleza. Bom, aqui está escrito certo. Então, a gente usa sempre a mesma estratégia, pessoal. Imagina assim, eu estou querendo alterar uma propriedade de um componente de um GameObject. O que tu faz? Tu cria uma variável do tipo desse componente. Tu diz que essa variável recebe o componente do GameObject atual, né? E daí tu tem a possibilidade de, no momento de alterar ela, tu tá alterando alterando essa variável, tu tá alterando lá a propriedade do personagem, tá? Então aqui no update eu vou colocar assim, ó, meu anim ponto
set float, e aqui a gente vai colocar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é movimento, que é o nome da variável, exatamente como eu coloquei lá no painel Animator. Se eu coloquei um M maiúsculo, movimento, aqui eu tenho que colocar maiúsculo. E aqui eu vou colocar assim, aqui a gente vai fazer o seguinte: conforme eu pressiono uma tecla, né, uma seta direcional para frente, ele vai estar jogando esse valor dentro dessa variável aqui, movimento. Então, vamos chamar essa variável, que vai ser do tipo float. Então vamos botar aqui float move. Vamos ver um nome aqui. Float. M frente, né? Movimento para frente. M frente recebe input ponto get axis, input ponto get axis, só um pouquinho. Tá difícil autocompletar aqui, tá? Get axis vertical, tá? E agora a gente vai colocar o seguinte. Vou colocar essa variável aqui. Então, moral da história. Essa variável m frente, ela está recebendo ou setinha para frente ou setinha para trás. Quando a setinha é para frente, né, ela está guardando um valor positivo e esse valor está sendo passado aqui para o movimento. Vamos ver se já está funcional isso aqui. Vamos lá. Ele está dando erro aqui no meu anim. Ah, porque ele está private aqui. Tá, vamos tirar então esse private. Só atualização mesmo do editor. Ó. Ver que agora tá funcional. Se eu voltar para Unity, ó, vai sumir o erro. Ou não, sumiu. Tá. Vamos fazer o seguinte então. Vamos dar um play. Tá, ó, ele tá com o ciclo do parado. Ó, agora conforme eu pressiono a setinha para frente, ó, ele chama o ciclo da corrida, tá? Repara que ele não está se deslocando ainda para frente. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer ele se deslocar para frente. Então, deixa eu colocar aqui transform.translate, e daí a gente vai colocar o seguinte. Vamos botar aqui new vector 3, porque a movimentação, a translação se dá em 3 eixos. Vamos botar 0,0, m frente, movimento para frente. Agora ele já vai se deslocar para frente. Vamos lá, vamos testar. Ó, só tem um detalhe, ó. Ele se movimenta para frente, correndo, só que ele volta
congelado, ó, né? Bom, por que isso? Claro, porque na animação eu disse que o valor da variável tinha que ser maior do que 0,05, né? E quando tu pressiona a setinha para baixo, ele pega o valor menos 1. Então, a gente pode pegar o valor absoluto, o valor sem sinal, tá? Então, aqui, ó, m frente, quando ele estiver chamando a animação, a gente coloca assim, ó, math f.abs. O que faz essa função? Ó, é uma função que se tu tem um valor numa variável 5 ou se tu tem o valor menos 5, ele desconsidera o sinal, ele pega só o valor sem o sinal, tá? Agora a gente vai ver que o personagem ele vai se movimentar para frente e para trás animado. Ó, foi animado, voltou animado. Tarará, tarará. Bom, para completar, só vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma rotação, então vamos criar uma variável aqui, float m giro recebe input ponto get axis horizontal ponto e vírgula. E aqui a gente vai colocar transform.rotate, também new vector 3, abre 0, m giro, vírgula 0, ponto e vírgula. E agora vamos ver como é que tá isso aí. Salvei, vamos lá. Ó, ele tá indo, ó, tá girando para um lado, tá girando para o outro. Tá? Bom, só um último detalhezinho. Imagina que esse jogo ele está sendo rodado, sendo executado em um computador que tem um processador muito rápido e outro que tem um processador muito lento. Pode ser que ele tenha diferença de velocidade. No computador rápido, o personagem anda mais rápido. No personagem lento, ele anda mais lento. Então, para evitar isso, a gente faz o seguinte: a gente multiplica tanto a variável do giro quanto do deslocamento da frente. A gente multiplica por time.delta time. O que faz o time.delta time? Ele calcula, ele verifica o número de ciclos que o processador consegue executar. Se o processador ele executa muitos ciclos por segundo, ele retorna um valor baixo. Se o computador executa poucos, ele retorna um valor alto. Então isso faz com que num computador com processador mais lento ou num computador com velocidade mais rápida, o jogo fique sempre com a mesma velocidade, ou seja, o personagem fique sempre com a mesma velocidade. Vamos dar um play aqui. A tendência agora é tudo ficar mais lento, mas daí a gente pode criar umas variáveis. Ó como ele está lento. Ó. Agora ele não chega nem a correr. O giro também, olha como está muito lento o giro. Ó, ele nem está fazendo o giro porque está lento demais. Então a gente vai melhorar isso acrescentando duas variáveis. Então vamos botar variáveis públicas para elas aparecerem lá no painelzinho. E vamos colocar aqui, ó, velocidade, que vai ser do tipo float. Inclusive eu posso inicializar ela aqui com um valor. E outra variável, public float
Veloc giro, que vai receber um valor maior, 100. Tá, e agora eu multiplico tudo isso aqui por Veloc e tudo isso aqui por Veloc giro. Vamos salvar e vamos ver como é que tá. Clicando aqui no Game Object do personagem, aquelas variáveis que são públicas, elas são mostradas aqui. Ó, que bacana. Inclusive a gente pode alterar em tempo de execução esses valores. Então vamos ver agora o que acontece com o nosso personagem. Ó, tá correndo bonitinho e ele tá girando bonitinho. Ó. Certo? Bom, uma última coisa que a gente poderia fazer é colocar a câmera como filha do personagem. Então, se eu colocar a câmera dentro aqui ó, do personagem, ó, agora o que vai acontecer? Conforme o personagem se movimenta, ele leva a câmera junto. Ó, aonde o personagem vai, a câmera vai acompanhando. Claro que na janela game a gente não consegue perceber muito bem, né? Mesmo porque esse não tem cenário nenhum, mas na outra janela, na janela Cine, a gente percebe. Certo? O que faltaria para esse personagem? Bom, de repente colocar um componente de rigid body para ele ter gravidade e daí ele acompanhar o terreno. Por enquanto aqui ele está voando, né? Mas era mais ou menos isso, tá pessoal? Então aqui a gente mostrou como criar, como trazer um personagem 3D para dentro da Unity e configurar ele direitinho dentro da Unity. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau!